Vaza Jato, boom! A Vaza Jato voltou com tudo hoje e voltou mostrando como o Deltan Dallagnol, o Januário Paludo é aquele que foi acusado pelo Dario Messer de receber propina para defendê-lo. E os outros procuradores da Lava Jato, Deltan, Januário e esses outros, eles influenciaram a escolha do juiz que substituiu o Sérgio Moro em Curitiba. E o juiz que substituiu o Moro é tão ruim quanto ele, se chama Bonat. E o Bonat, ele foi escolhido a dedo pelos procuradores da Lava Jato. Agora imagina, procuradores, se você acha que não tem nada errado, eles fazem parte da acusação. E aí eles escolhem o juiz. Imagina você estar num processo e você saber que os seus acusadores, ou a outra parte do processo, foi quem escolheu a dedo o juiz que mais lhes é amigável. Porque o Bonat era o mais amigável para eles, era o preferido da Lava Jato. E aí numa lista de dezenas de juízes que poderiam substituir o Moro, eles fizeram de tudo para conseguir colocar a dedo o Bonat ali. E não apenas colocá-lo ali, mas colocar 2 ou 3 juízes para auxiliá-lo ali. E uma delas é a Gabriela Hart, aquela juíza do copia e cola, que até colou a sentença do triplex, que condenou o Lula sem provas. Ela copiou e colou para condenar o Lula no sítio de Atibaia. E, inclusive, ela nem mudou a palavra apartamento pela palavra sítio na sentença dela. Simplesmente copiou e colou mesmo. E ela é uma das assessoras do juiz Bonat na Lava Jato. Ele tem 2 assessoras. E juízas assessoras, olha só que coisa. E foi escolhida a dedo pelo Deltan. Eu vou mostrar isso, tem áudios, tem áudios. Os áudios do Intercept são bem longos, então vou mostrar só a parte mais importante. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para Lava Jato, para Sérgio Moro, para Deltan, Luiz Fux, todo esse pessoal, essa corja aí que colocou o Brasil na desgraça em que o Brasil está, porque lembre-se, foi Deltan Dallagnol, foi Sérgio Moro, foram eles quem fizeram com que o golpe de 2016 acontecesse e foram eles quem colocaram o Bolsonaro ali, fizeram de tudo para o Bolsonaro ser eleito. Inclusive o Sérgio Moro ficou 1 ano e meio quase no governo Bolsonaro fazendo, parece aquele macaquinho, o emoji do macaquinho, fazendo vistas grossas a tudo o que o Bolsonaro fazia de errado. Inclusive agiu várias vezes como praticamente carcereiro do Bolsonaro, advogado de porta de cadeia. Quando o porteiro falou que o assassino da Marielle ia para casa do Bolsonaro, o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal convocar o porteiro para ele mudar de depoimento. Agiu igual advogado mesmo de porta de cadeia do Bolsonaro. Então, se você é contra toda essa corja, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda, porque aqui a gente faz oposição a eles desde sempre, desde que existe o Plantão Brasil. E mais do que isso, além de fazer oposição aqui no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente também faz nas ruas, seja por carros de som que a gente tem contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, ou outdoors. Esse aqui é o nosso de Curitiba, que mostrava vários crimes do Bolsonaro, e temos alguns que falam sobre o auxílio emergencial, e vamos renovar, nessa semana vamos renovar vários outdoors, e vamos falar agora sobre o fato de que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, e de que foi ele quem quis diminuir o auxílio de 600 para 300 reais, porque aí, pegou no bolso do povo, o povo vai entender, isso aqui foi em Florianópolis, quando o Brasil completou 100 mil mortos. Quem quiser ajudar com essas, outdoor, carro de som e tudo mais, embaixo do vídeo, 1 segundinho, tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem PicPay, apoie, conta bancária para quem quiser ajudar. Mas agora vamos falar da Vaza Jato. Olha só, comecinho de janeiro de 2019, estava começando o desgoverno Bolsonaro, a desgraça em que o Brasil entrou, estava começando a se materializar, tomar forma, e o Deltan Dallagnol e os procuradores de Curitiba tinham uma outra preocupação, que era quem é que vai suceder o Sérgio Moro. Porque lembre-se, Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro ajudou a eleger o Bolsonaro, ele tornou pública uma delação sem provas, que ele sabia que não tinha provas, contra o Palocci. A Vaza Jato mostrou que ele sabia que não tinha provas, tornou pública dias antes da eleição para ajudar o Bolsonaro e para bater no Haddad. E aí o Sérgio Moro virou ministro, e quem é que ia substituir o Sérgio Moro? O Deltan começou mostrando no chat amigos do Januário, não, filhos do Januário era o nome do chat. O Januário é esse procurador Januário Paludo, que era o procurador mais antigo da Lava Jato, e o que o Dario Messer, que era o doleiro dos doleiros, disse, eu pagava propina para esse tal de Januário. Era ele, Januário Paludo. Pois bem, nesse grupo, o Deltan Dallagnol começou a falar o nome de vários juízes que poderiam suceder o Sérgio Moro. E o número 2 da lista era o Bonat. O número 1 não queria entrar. E aí eles falaram, o problema aqui na lista é o número 6, um rapaz chamado Vandré, um juiz. Esse cara é péssimo, ele é horrível. E o número 11 era um rapaz chamado Schatzschneider, é um nome bem alemão. E ele falou, esse cara é PT, ele é horrível. E aí o que aconteceu é que vários juízes foram tirando os respectivos nomes da lista, porque eles não queriam assumir a Lava Jato, muito juiz não queria. E aí chegou na hora H, faltavam poucos dias para
acontecer a escolha para acabar o prazo, e chegou o nome, tinha o Bonat, que era o primeiro, porque ele era o juiz mais antigo, então a escolha caberia a ele, ou tinha mais alguns, e tinha esse Schattschneider, que o Deltan Dallagnol falou que é horrível, que ele é PT, que ele viria para destruir a Lava Jato, e fez campanha contra ele maciça. Aí o que aconteceu? O presidente do TRF4, que é quem teria poder de escolher o juiz, Ayrton Flores, ele tirou o nome de 2 juízes da lista, porque falou que eles não poderiam ser elegíveis para o cargo, porque eles já estavam em cargos parecidos, não poderia um juiz de vara penal assumir outra vara penal, ele teria que mudar o tipo de vara que ele estava. E aí o Thompson Flores tirou esses 2 juízes e o Dallagnol ficou desesperado, falou, pô, ou a gente agora confia 100% no Bonat, ou vai entrar esse cara que é péssimo, esse Schattschneider, ele é horrível, ele é a pior coisa que pode acontecer com a Lava Jato, o cara é PT. Olha só o jeito que eles falavam, ele é PT, o importante para eles era o quê? Eles, procuradores, lembre-se, procurador é quem faz a investigação e procurador é quem apresenta a denúncia. Então, procurador é a acusação de uma parte. O processo tem o juiz, que tem que ser imparcial, tem a acusação e tem a defesa em qualquer processo, seja uma batida de carro, que um carro bateu no outro, um está acusando o outro, e tem 2 lados e tem juiz, ou seja, num processo criminal. E aí o que acontece? Aconteceu que a acusação queria escolher o juiz a dedo, porque esse outro aqui não vai dar ganhos de causa pra gente, quem vai dar ganho de causa pra gente é o Bonat. Mas, segundo o próprio Dallagnol, o Bonat era meio preguiçoso, era meio lento, e aí o Dallagnol falou, ele precisa de alguns juízes auxiliares para tomarem as decisões para ele só assina. Olha só como é que a gente acha que na justiça no Brasil é o juiz, ele pega o processo, lê. No caso lá da República de Curitiba, não. Os outros juízes, por exemplo, depois escolheu-se e foi consolidada a copia e cola, a Gabriela Hart. Ela é a juíza lá que auxilia o Bonat. Ela copia e cola qualquer sentença, o Bonat só vai lá e assina. É isso que o Dallagnol deu a entender. Que ele é uma marionete, ele é um pau mandado. Ele é o pau mandado. Assina aqui, assina. Aí ele vai lá e assina. É isso o que faz ele de acordo com o Dallagnol. E aí eles fizeram um lobby lá no presidente do TRF4 para tentar incluir outros nomes na lista. Não deu, mas eles conseguiram convencer o Bonat. E no áudio o Dallagnol fala sobre isso. Eu vou mostrar o áudio aqui. Olha só. Então, olha, a gente pode ter escapado aí de uma bomba graças ao Bonat ter se disponibilizado. Agora a estratégia é tentar buscar um apoio para o Bonat, porque ele colocou ali o nome dele por amor à camisa. Então a gente tem que conseguir um apoio. A ideia talvez seria de ter juízes assessores ali designados junto a ele. É isso que o Marcelo vai tentar. E é isso que a gente precisa que o Velter e o Januário advoguem lá no tribunal. O Marcelo, o diretor do Foro é favorável, o Marcelo Malucelli, mas o presidente teria sido desfavorável, o Gebran, por achar que poderia ter risco de nulidade, mas não tem se o Bonat assinar tudo junto, porque aí os outros 3 juízes seriam trabalhando como assessores. E parece que 3 já teriam concordado, já poderia ser o José Grey, a Bianca e o Danilo. E aí a gente ficaria num mundo ideal pra gente, porque a gente teria 3 juízes em vez de 1, com mais o Bonat assinando tudo em conjunto, que na minha avaliação afasta risco de nulidade. Esse é o plano. Abraços. Pois o plano do Dallagnol deu certo, o Dallagnol conseguiu, é o Bonat hoje o juiz. Aí o Bonat, vamos ver quem é o Bonat. O Bonat é um cara que logo que ele assumiu a Lava Jato, uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar um processo que tinha do Lula, que não tinha prova nenhuma, e aí ele deu uma decisão bem midiática para ele já aparecer com o nome dele na Globo, apareceu na capa da Folha, apareceu em capa de jornal, que era o quê? Ele bloqueou 78 milhões dos bens do Lula. 78 milhões. É claro, obviamente o Lula não tem 78 milhões, mas quando ele fala um montante tão alto, a pessoa que lê isso, principalmente a pessoa desinformada, a pessoa mais leiga, e ninguém tem obrigação de saber como é que funcionam as leis, o meio jurídico nesse nível, a pessoa vê ali e fala, pô, bloquearam 78 milhões dos bens do Lula, oh meu Deus, o Lula é milionário, olha isso, decisão bem midiática, obviamente o Lula não tinha. O que era aquilo? Era um processo em que se dizia que o Lula recebeu da Odebrecht um terreno, e que aquilo era uma propina de um contrato da Petrobras. Aí o Bonat pegou todos os contratos da Petrobras que poderiam ter alguma propina, mesmo o Lula não sendo acusado em nenhum deles. Lula não era acusado sobre isso, mas o Bonat somou o valor montante de todos os contratos, não o montante da propina que era acusada a Petrobras de pagar a outros agentes, não ao Lula. E sim, o montante do contrato todo era 78 milhões,
ele bloqueou bens de Lula no valor de 78 milhões. Bem parecido com o que o Bretas fez com os advogados do Lula faz algumas semanas. O que o Bretas fez? Ele bloqueou mais de 1 bilhão, não só dos advogados do Lula, mas também de outros escritórios de advogados, nessa operação nova aí da Lava Jato, que o Gilmar Mendes já cancelou, porque era ridículo o montante. Ele bloqueou 1 bilhão de bens, sendo que todas as propinas, fosse tudo verdade, as propinas pagas todas somadas, dava cerca de 150 milhões, se fosse verdade. Mas até nessa operação aí do Bretas, esquema S, até dava para perceber que o delator, ele tentava inocentar as pessoas e a procuradora ia lá e falava, não, isso foi ilegal. Aí o cara, não, foi ilegal o que ele fez, não teve crime. Aquela, teve sim. Aí o cara, tá bom, teve então. A procuradora, que é a acusação, ela direcionava o delator para ele delatar exatamente quem ela queria que delatasse, do jeito que fosse que ela queria. Quer dizer, ela montou a historinha dela ali, o delator tinha que concordar com o que ela queria. E aí, as propinas eram 150 milhões, mas ele começou a cobrar o Bretas juros, não sei o que, deu mais de 1 bilhão de bloqueado. Para quê? Para sair na mídia. O Lava Jato bloqueia 1 bilhão. Olha só, o Bonar fez o mesmo com o Lula. Aí a gente vê, será? Comenta aí, você acha que o Bonar é um pau mandado dos procuradores de Curitiba? Você acha que sim ou que não? Que eles mandaram bloquear, o Bonar foi lá, bloqueie-se. Aí, em setembro do ano passado, quando saiu a Vaza Jato saiu em junho, mas em setembro saiu uma Vaza Jato que mostrou o quê? Mostrou que o Moro era realmente um juiz ladrão, que o Moro, ele tornou públicas algumas conversas do Lula e outras ele manteve em sigilo. E para quê? Para fazer com que parecesse, isso foi em 2016, para que parecesse que o Lula queria virar ministro da Dilma. Lembra-se desse caso? O Lula ia virar ministro da Casa Civil da Dilma para salvar o governo Dilma. Mas o Moro tornou públicas algumas conversas do Lula, inclusive algumas que foram obtidas ilegalmente, porque já tinha acabado o prazo dos grampos, e dava tudo a entender que o Lula queria virar ministro da Dilma para fugir do Sérgio Moro, para ter foro privilegiado como ministro e não ser preso pelo Moro. Só que as conversas que o Moro não tornou públicas, as que ele manteve o sigilo, essas conversas mostravam o quê? Conversas do Lula com o Temer, conversas do Lula com vários líderes políticos fazendo articulação para o governo Dilma, para Dilma se manter, para evitar o golpe. E falando, não, vou virar ministro, vou fazer isso, e pessoas dizendo, Lula, você tem que virar ministro para você salvar o governo Dilma. O Lula, não quero virar ministro, vão falar que eu quero fugir do Moro, eu não quero virar ministro. E aí o Lula teve conversa com a Dilma mais de meia-noite, eram os grampos mostrando isso, o Lula conversando, que a Lava Jato escutou mais de 3 meses de conversa do Lula sem ele saber. E ele falando, não quero virar ministro, vão falar que eu vou fugir do Moro, eu não vou virar ministro. Aí chegou um momento em que a Dilma convenceu, o Lula falou, tá bom, vou virar ministro. Aí ele vai lá, conversa com lideranças, fala, gente, eu vou virar ministro, aceitei. Tá, eu vou salvar o governo aqui, vou salvar. E o Moro deixou tudo isso em sigilo. Sabe o que o Bonar fez? O Bonar disse, na época, setembro do ano passado, dá um Google, Bonar grampos do Moro. Ele falou que o Moro deixou isso em sigilo, o que mostrava a verdade, para a privacidade do Lula, para preservar a privacidade do Lula. O Moro tornou público áudio em que a dona Marisa falava com o filho dela, falava um monte de palavrão. Tornou público o áudio do Lula falando com um amigo dele, conversa pessoal do Lula falando com um amigo dele, o STF tá acovardado. Quer dizer, para jogar o Lula, a dona Marisa contra o STF, contra a opinião pública. O áudio do Lula com a Dilma do Bessias, que era um áudio ilegal, ele tornou público. Mas os áudios que mostravam a verdade, segundo o juiz Bonar, pau mandado do Dallagnol, quem diz isso não sou eu, foi o próprio Dallagnol, cara, é um juiz, o nosso plano vai ser ideal pra gente. O próprio Dallagnol, você escutou o áudio, falou. O Bonar falou que não, isso era para preservar a privacidade do Lula, que os áudios da verdade foram mantidos em sigilo. Aí você me comenta, o Bonar é um pau mandado ou não é? E tem uma coisa, o Bonar, desde que ele assumiu, o número de decisões da Lava Jato diminuiu muito, muito. Ele chega até a última parte do processo, ele nunca emite a sentença, o Bonar. É assim que está acontecendo, eu li várias matérias nas últimas semanas a respeito disso, de que a Lava Jato de Curitiba ficou bem mais devagar depois que ele assumiu. Como o próprio Deltan falou, as conversas de hoje da Vaza Jato mostram que o Bonar não tem pique, não tem pique mesmo, precisa de 2 juízas para fazerem tudo para ele só assina, de acordo com o que o Dallagnol falou que ia acontecer, mas ele conseguiu colocar a dedo o juiz. Ele ainda fala, o Bonar vai ajudar a gente por amor à camisa. Agora você me diz, um juiz tem que ter amor à camisa de um dos lados do processo ou o juiz tem que ser imparcial? Como é que o juiz tem amor à camisa dos procuradores?
E o réu como é que fica? O réu que se dane. E tem uma coisa que eu estava lendo nos últimos dias que pouquíssima gente sabe. A Lava Jato toda aconteceu porque em 2015 foi sancionada uma lei pela Dilma. Olha só, como o PT pega a corda, coloca no próprio pescoço e dá para o inimigo. Vai, me enforca. Que deu para procuradores poder de investigação, poder de polícia. E, na verdade, a lei não foi sancionada pela Dilma, foi votada pelo STF que procuradores teriam poder de investigação, porque até então não teriam. E a Lava Jato jamais teria acontecido, porque a investigação ficaria a cargo de delegados da Polícia Federal. Procuradores não teriam tanto envolvimento com a investigação, e aí você não teria um grupo, uma força-tarefa de procuradores que está ali até fazendo conluio com o juiz e tentando mudar quem é o juiz, ó, tem que ser esse, não pode ser aquele, para salvar a operação. Isso não aconteceria jamais. Mas o STF votou e os votos foram todos de ministros escolhidos pelo Lula e pela Dilma. Foram eles que deram esse poder todo aos procuradores. Olha o que procuradores fizeram com o poder que lhes foi dado. Eles deram um golpe na democracia e deixaram a gente agora à mercê de um desgoverno, desse bandido aqui que está aqui atrás, não a senhora que está passando na rua, o bandido ali, ó, que está com o nariz de Pinóquio, e é isso o que a gente ganhou graças a decisão do STF, graças aos procuradores de Curitiba, graças a Sérgio Moro. E a Vaza Jato vem aí, e essas acusações são gravíssimas contra o Deltan Dallagnol e o CNMP. Se o Conselho Nacional do Ministério Público tivesse um mínimo de vergonha na cara, e eu não sei se tem, vamos ver se tem ou não, eles abririam uma investigação e não precisa usar os áudios da Vaza Jato como prova, não precisa não, é só perguntar para todos os envolvidos, ó, houve mesmo essa tentativa de mudança, essa tentativa de interferência na escolha de quem era o juiz, é só perguntar para os envolvidos, e vários deles não eram ligados à Lava Jato, e é muito fácil perguntar, eles falam se sim ou se não, e aí os responsáveis deveriam ser todos bem punidos, coisa que não acontece com os procuradores da Lava Jato até hoje, nenhum deles. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corja. Falou!